Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre o autismo, o que é o autismo e quais são as características. O autismo é um transtorno que muda o jeito e como as pessoas com autismo se relacionam com as outras pessoas. E eu vou falar aqui as características. E como vocês sabem, eu sou autista. Então fica bem mais fácil de eu falar aqui o que é e como é ser autista. Sentir incômodo em lugares barulhentos. Sentir incômodo em lugares barulhentos. Como vocês sabem, os autistas sentem uma coisa chamada incômodo. Quando se está em um lugar que tem muito barulho, muita gente falando alto, isso pode incomodar bastante o autista. Isso pode acabar causando crises de ansiedade e de pânico e de medo. Por exemplo, quando você está num restaurante ou, por exemplo, na rua e tem um barulho muito alto. Outra coisa também é movimentos repetitivos. Balançar as mãos, balançar os pés ou balançar o corpo. É muito comum em pessoas com autismo, porque as pessoas com autismo fazem isso para justamente acalmar o corpo e reduzir a ansiedade, por exemplo. Uma coisa que eu faço com frequência é, por exemplo, balançar o corpo justamente para me acalmar e para evitar que eu fique com ansiedade, por exemplo, quando eu não tenho nada para fazer. Mas autistas também podem ser ingênuos, já que existe uma coisa chamada hiperfoco. O que é hiperfoco? O hiperfoco é quando um autista se sente muito à vontade e gosta muito de falar ou de escrever sobre um assunto. Por exemplo, história, geografia, biologia, entre vários outros assuntos. Os autistas gostam muito de conversar sobre os assuntos que eles gostam. Por exemplo, eu mesmo, eu gosto de história e geografia. Eu gosto bastante. Por exemplo, eu gosto bastante de conversar sobre esses assuntos. Por exemplo, se o autista for sair para algum lugar, o lugar deve ser adaptado. E justamente uma coisa também, as pessoas devem respeitar, não criticar e não julgar os comportamentos dos autistas. Por exemplo, não estar gritando perto dos autistas, não estar falando alto. Por exemplo, e se um autista for para algum lugar, as pessoas respeitar e fazer silêncio, não ficar com gritaria, fazendo barulhos desnecessários, sabe? Então a melhor forma de você respeitar um autista é não criticar, não julgar ele, e é isso. Tchau, gente, e até o próximo vídeo. Valeu e tchau!